Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Glória a Deus, boa noite a todos. Dia bastante especial, né? Muitos irmãos viajando, outros irmãos ali que foram na praia, entraram na água e pegaram virose. Gente do céu, tá um mistério essas águas da praia, né? A gente agora ficou sabendo, e eu acho que isso tem um pouco de lógica, a respeito dos cuidados que a gente tem que tomar ao entrar na água na praia, quando a praia está lotada. Não sei se todos concordam, né? Mas muitas pessoas dentro da água, perto de você, sem banheiro, isso pode fazer com que alguma coisa aconteça ali ao seu entorno e você seja contaminado por alguém que de repente, se você beber água, né? Mas não tem como não, né? Ontem a gente estava ali na Pinheira e vira e mexe vem uma água, tal, né? Mas ontem tinha pouca gente ali, né? Ali não tem virose. A Dai passa Detefon lá, toda. Mas vamos ficar esperto, né? E, enfim, muitos irmãos viajando, mas muito bom que nós todos estamos aqui. Dá uma olhadinha para o seu lado, olha quantos irmãos chegaram, que bênção. De repente você não conhece alguém ou está com saudade de alguém, já fica de olho nele, porque a hora que acabar a reunião você sai correndo, abraça esse teu irmão, esse teu amigo, e depois você vai junto com ele ali na livraria para vocês desfrutarem os 15 minutos da promoção Relâmpago dessa noite. É com o pessoal da livraria, né? Criatividade agora, em nome de Jesus. E outra coisa, nessa semana nós estávamos anunciando a respeito dos nossos lives, o retorno deles. Então você também que nos visita, você que nos acompanha agora pelo YouTube, nós somos uma igreja que crê nessa igreja de Atos, que ela vive e vivia, essa é a proposta, de uma forma comunitária, né, juntos, no templo e também nas casas. Então nós temos reuniões que acontecem nas casas durante a semana, já foi projetado aqui, e nós estaremos retornando oficialmente essa semana com os nossos lives. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer excepcionalmente essa semana, mesmo porque durante esse tempo nós tivemos uma reunião aqui às quartas-feiras, 7h30 da noite, de oração, que também foram reuniões muito especiais, e a gente está com o coração apertado de deixar essa reunião para trás e achar um outro momento para ela. Então, excepcionalmente nessa semana, os lives, eles estarão nesse horário aqui na igreja. Então a gente vai fazer um Big Life. Então, quarta-feira, 7h30 da noite, aqui todo mundo que faz parte de um live, todos aqueles que também querem fazer parte de um live, venham para esse lugar que vai ser muito especial. Oi? 8 horas. 8 horas, é verdade, porque os lives são às 8. Então, a partir das 7h30, a livraria vai estar aberta. Mas às 8 horas a gente começa a nossa reunião. E o último aviso é que nós também mudamos o horário do nosso culto por causa desse tempo de férias, principalmente de férias escolares. E essa semana estão terminando, né, as férias escolares. E na próxima semana, no próximo domingo, o nosso culto, a nossa reunião de domingo, volta ao horário normal das 18 horas, tá bom? Então, domingo que vem, você vai estar acompanhando isso pelas redes sociais, para não esquecer, o nosso culto aqui às 18 horas. Falando nisso, a Michele falou sobre o nosso aplicativo. Eu queria te incentivar, você que não faz parte, ainda não baixou o nosso aplicativo, vai ali na loja, tanto do iOS, tanto do Android, e você coloca Sabote Floripa, e você baixa o nosso aplicativo, porque nós estamos tendo um tempo de 40 dias de crescimento espiritual, com um devocional que estamos fazendo juntos, e cada dia é postado então ali, exclusivamente no nosso aplicativo, esses devocionais e os textos, e tem sido muito especial, amém? Muitos aqui estão fazendo, né?
Cada dia tem sido uma palavra, sim, de Deus, que tem nos encorajado a olhar para algumas coisas. Geralmente vem uma palavra, e essa palavra ali, ela traz um conteúdo e alguns textos para a gente poder orar e meditar em cima. Então eu te encorajo mais uma vez. Amém? Pausa dramática. Glória a Deus. Bom, nós estamos vivendo, não é surpresa para ninguém, um ano de fight, um ano onde esse vídeo ele fala bastante. Se de repente você tem tido alguma dificuldade até com a questão do que o vídeo fala, né, porque ele tem a sua narração em italiano, eu queria te encorajar a você gastar um tempinho, se você não fez isso, para você ler ali a tradução, a legenda, porque é bem forte aquilo que esse vídeo traz a respeito desse ano para nós. A gente tem nas palavras que estão no YouTube também, eu só estou fazendo propaganda hoje, né? Mas a gente tem nas palavras que são postadas ali na segunda-feira do YouTube, o vídeo que você vê também, pode parar ele. Então, eu queria chamar a tua atenção quanto a isso, para você ouvir direitinho, entendendo cada palavra que tem sido profetizada a respeito desse ano para nós, de lutas, de fight, porque não tem a ver com um ano de sofrência, né? De sofrimento, ou de muito suor, ou de muita pancada, mas tem a ver com um posicionamento, de nós entendermos que basta um posicionamento para nós avançarmos em algumas coisas que Deus está mostrando para nós, que esse ano foi liberado. Existe uma palavra junto a essa de fight, que é uma palavra de portas abertas da parte do Senhor para nós entrarmos, avançarmos, mas nós temos que entrar da forma certa. Então, esse ano é um ano de muita conquista, muitas coisas vão acontecer. Na quarta-feira dessa reunião passada, na reunião de oração, nós tivemos um tempo ali de orar, de profetizar, onde algumas palavras vieram, e uma delas também, duas palavras vieram, a mesma palavra, mas trazendo um sentido um pouco mais amplo, né? Uma foi completando a outra, dizendo também de surpresas que nós receberemos. Nós receberemos surpresas neste ano, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, espiritual, na nossa casa, na nossa família, em meio a lutas, em meio a situações. É um ano que Deus vai entregar para você coisas muito preciosas. Amém? Nós vamos receber isso. E quando nós estamos avançando nesse tema e buscando ali da parte de Deus, né, entender exatamente para nós podermos corresponder em 100%, a gente viu uma sequência na semana passada e retrasada, que ministrou muito aos nossos corações também, e uma parte falou sobre nós termos discernimento, nós buscarmos do Senhor um discernimento, e esse discernimento na Bíblia faz parte de um pacote que está disponível para nós, de dons, de presentes da parte do Senhor, para nós discernirmos as coisas. E 1 Coríntios capítulo 12, 31 diz o seguinte: buscai com zelo, buscai com vontade, buscai com afinco os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho então que é mais excelente. Então a Bíblia nos fala a respeito dos dons, aquilo que está disponível para nós, e o discernimento. Deus tem falado conosco que Ele está disponível para nós, nós precisamos buscar esse discernimento para as nossas vidas, porque vai ficar muito mais fácil as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos posicionamentos e, consequentemente, a nossa ou as nossas conquistas. Mas a Bíblia nos orienta para nós buscarmos, e essa palavra ela já foi liberada para nós, do discernimento que Deus está trazendo para nós, esse discernimento para nós termos nas nossas vidas, com todas as coisas que estão no nosso coração, que passam na nossa mente, os nossos planos, as coisas que acontecem no nosso cotidiano, os lugares que nós visitamos, as pessoas que conversam conosco, aquilo que faz parte do nosso emprego, da nossa profissão, as coisas que nós estamos envolvidos, os desafios que nós vamos entrar ou não.
as respostas que nós daremos, tudo isso é muito importante nós termos então algo que é além da nossa capacidade normal de enxergar as coisas, que sempre vai ser muito limitada. E nós, é claro, temos uma condição que Deus está nos oferecendo, que é espiritual, de nós termos esse olhar dele sendo comunicado para nós, com a capacidade dele, que é onisciente do Senhor, que conhece todas as coisas, nos ajudar nas nossas decisões. Amém? O que o dom do discernimento tem a ver com esse nosso tempo de guerra. O que será que tem a ver o discernimento com a guerra? E eu digo para vocês que tem absolutamente tudo. O discernimento, ele nos traz uma grande vantagem num ano como esse, que é nós escolhermos as nossas lutas. E é o tema da palavra dessa noite. Escolhendo as minhas lutas. Se você quiser anotar. Se não quiser também, depois você ouve de novo. Mas que essa palavra, ela possa atingir o teu coração nessa noite. Uma capacidade da parte de Deus, para nós, não só discernirmos as coisas que estão acontecendo conosco, ao nosso redor, mas nós temos uma habilidade para escolhermos as nossas lutas e as nossas batalhas. Imagina que todas as situações que você está envolvido, e que serão lutas tua durante esse ano, elas estão sendo colocadas agora numa folha. Numa folha não, né? Que quando fala folha, nem todo mundo mais sabe o que é. Mas numa planilha do Excel também, nem todo mundo mais, né? Mas ali no teu bloco de notas, ou numa mensagem do WhatsApp. Imagina que você está recebendo agora, se hoje fosse o dia 31 de dezembro de 2024, uma lista de todas as lutas que você passou e enfrentou esse ano. Por exemplo, você teve alguém que bateu na tua porta, e essa pessoa enfim, o que uma pessoa que bate na porta pode trazer de luta para a gente? Um cobrador. Chegou um cobrador. Bateu na tua porta ou tocou o interfone e ele chega até você. O oficial de justiça está lá no teu hall de lutas do ano de 2024, né? Misericórdia. O oficial está indo lá buscar o carro que estava em busca e apreensão. Acontece, não acontece? A gente ouve falar dessas coisas, né? E essa luta vai estar ali no teu hall de lutas. Por quê? Porque você, quando viu aquela situação, você não se aguentou e você deu um tapão no oficial de justiça, né? Ou, enfim, alguma coisa aconteceu. E tantas outras lutas que a gente com certeza vai vivenciar nesse ano, a gente tem então a capacidade de olhar agora cada uma das batalhas que nós enfrentamos. Agora, pensa bem, aquelas batalhas que de repente, sabendo o que aconteceu, depois, né? Se nós tivéssemos a capacidade de falar, essa batalha aqui eu não deveria ter entrado. Né? Pensa no teu emprego, no teu trabalho. Você tem uma situação ali, que você partiu para cima, né? E você foi talvez tirar satisfação, ou você foi ofendido num outro tipo de relacionamento, e você também
ficou talvez alguns meses desse ano com essa situação, com essa luta, e aquilo te fez mal. E quando você faz o balanço, tendo essa condição, você pode olhar e falar: poxa vida, essa luta eu não deveria ter enfrentado. Talvez isso que pesou tanto no meu coração durante esse ano, não era a luta que Deus tinha para que eu lutasse. Agora, eu estou falando desse discernimento nesse ponto, de nós, de uma forma antecipada, quando as situações chegarem para nós, nós podemos avaliar essas coisas, com a luz do Senhor iluminando aquilo que está à nossa frente, e nós fazermos a decisão certa das coisas que nós vamos entrar na luta e outras que nós não vamos. Porque esse discernimento, ele nos orienta a escolher as lutas que valem a pena. E quais as lutas que de verdade Deus está me chamando para lutar. E quais as lutas que Deus também quer que eu entenda que eu não devo entrar. Outro dia, essas coisas acontecem muito comigo, né? E faz tempo que não acontecia. Eu estava no trânsito, e daí para entrar no nosso prédio ali em casa, eu nem lembrava mais dessa situação, né? Tem meio que um congestionamentozinho, depende do horário, e a hora que eu chego, fico parado ali meio que em fila dupla, e dou o sinal para entrar no condomínio. Só que tinha um carro que estava parado ali, e eu tenho a desconfiança que era um Uber, nada contra o Uber, mas às vezes o Uber ele para onde não é para parar. Não quando a gente está dentro do Uber, mas quando a gente está fora do Uber. Às vezes o Uber ele fica no lugar que não era para ficar, e ele estava ali. E eu caí na besteira de dar uma buzinadinha. Eu não sei se você já fez isso, né? Para alguém que não está num dia bom. E essa pessoa não estava num dia bom, definitivamente. Quando eu dei uma buzinadinha, a pessoa pegou, ela colocou a ré no carro dela, eu estava mais ou menos uns 3, 5 metros de distância, ela colocou a ré no carro dela e ela acelerou, e ela veio para cima. Tipo assim, não tenho nada a perder mais nesse dia, eu vou talvez devolver na mesma moeda, porque eu fui muito ofendido, porque você deu uma buzinadinha. E essa pessoa veio, no que ela veio, eu acho que ela ela segurou um pouco, ela deu uma freada, ela pegou, virou o carro, daí ela emparelhou, ficou do meu lado, abriu o vidro, e falou cobras e lagartos, né? Esse é o tipo de luta que a gente vai ter no nosso ano, que essa eu acho que exemplifica bem, que são lutas que a gente vai poder fazer a decisão se nós vamos entrar ou não em algumas coisas. Que nós fomos provocados. Essa é uma coisa que fica fácil, porque muita gente passa por isso, da gente entender como algumas coisas provocam algo dentro de nós, que hora que você viu, você já respondeu da mesma forma. E você entrou naquela luta, entrou naquela batalha. Vamos pegar um outro exemplo, de repente você está na tua casa. Não, na tua casa não, porque na tua casa é tudo perfeito. Vamos pensar que você está em algum outro lugar, na casa do outro. Você vai visitar um parente teu. E, normalmente, todo mundo tem um parente que é meio chato. E você vai naquele dia, naquele parente, está aquele calor, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, tem 8 pessoas na sala, que só tem um sofá. Então está todo mundo ali meio empinhocado, aquela coisa, o cachorro latindo, não sei o que, acontece uma coisa, começa a virar aquela confusão, a pessoa de repente fala algo para você e te provoca, e você é injustiçado. Da mesma forma como essa situação, o que acontece? Você pode ou não entrar numa briga, numa luta. Ah, mas isso não acontece. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu vejo que é tão importante a gente, nesse ano, entender algumas coisas
que são as lutas apenas que Deus vai nos chamar a enfrentar, porque senão nós correremos o risco de estar exaustos, cansados para lutar aquilo que realmente Deus está chamando a nossa atenção, que nós deveremos lutar nesse ano. Algumas coisas que nós estamos acostumados a reagir, ou a participar, ou fazer de conta que essas coisas não nos mobilizam, não nos machucam, não nos cansam, porque esse monte de coisinha vai cansando a gente. E o que vai fazendo? Vai roubando a nossa energia para um momento onde Deus está falando para nós estarmos focados em algo que Ele está fazendo, que é muito importante para a nossa vida. E isso aqui não é mais um ano. E é importante a gente entender dessa forma. É mais uma palavra, é mais um ano que as coisas vão acontecerem, e é janeiro, é dezembro, é janeiro, daí começa de novo. Não. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2024 vai ser o único do ano 2024 que você vai viver na tua vida. E talvez, ou melhor, com certeza, essa é uma oportunidade única da parte do Senhor, para você conquistar algumas coisas. E Deus está sendo tão bom conosco, porque Ele está nos mostrando que esse ano nós precisaremos estar inteiros nele, para coisas que são muito importantes, para nós batalharmos. Mas como enfrentar tantas situações importantes, se de repente nós estamos já cansados por tantas outras situações, que hoje eu creio que Deus vai chamar a nossa atenção para isso, porque senão lá no final do ano você olharia para essas situações e você pensaria: por que eu entrei naquela situação? Por que eu fiz aquilo? Porque quando eu olho para essas situações roubaram tanta energia de mim, roubaram tantos dias, roubaram tanta disposição até para eu viver e estar em outros lugares. Então eu preciso concentrar toda a minha atenção naquilo que Deus está chamando a minha atenção para eu lutar e eu viver esse ano. Amém? Mateus capítulo 6, 34, diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Por isso, basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto eu vejo que ele fica aqui para nós também como um alerta, ou uma revelação da quantidade de força e energia disponível para cada dia. Isso é tão verdade que a Bíblia nos chama a atenção para nós irmos, como diz uma expressão em italiano, piano piano, devagar, com as nossas vidas e as nossas demandas, porque senão nós não vamos dar conta de tantas coisas se nós trouxermos tudo como uma grande luta que nós devemos travar nesse ano. Então nós precisaremos discernir neste ano quais as lutas Deus está me chamando para lutar, e essas lutas que Deus está chamando a cada um de nós, para nós enfrentarmos e lutarmos, nós não poderemos fugir dessas batalhas. Amém? E em segundo lugar, quais lutas Deus não está me chamando para eu lutar esse ano? Que são as lutas desnecessárias, e também as lutas que não são minhas. Porque lutas erradas, elas nos distraem e elas tiram a nossa força. E acredite, existem mais batalhas para ignorar do que para lutar. Sabia disso? Tem uma coleção de livros sagrados dos judeus, é um registro das discussões rabínicas que se chama Talmud. Ali tem uma história muito interessante. E eu achei engraçado que eu estava lendo essa parte, e diz respeito a um conquistador que a gente assistiu a história dele de conquista agora há pouco tempo, que é do Alexandre o Grande. Alguém já ouviu falar do Alexandre o Grande? Alguém já assistiu essa série? Que
está passando aí, a história dele, como que é o nome? É um documentário falando das suas batalhas e tal. E tem algo muito, muito curioso que aconteceu com Alexandre o Grande no meio das suas conquistas, e o Talmud, esse reunido, né, desses textos que contam sobre isso, destaca um momento que foi peculiar em meio a tantas conquistas, porque conta que Alexandre, né, o Grande, ele tinha, claro, ele tinha como objetivo conquistar toda uma região, conquistar todo um império, que ele era pequeno frente a esse império, que era o Império Persa. Mas aqui é uma história que ficaria muito longa. Mas ele tinha no seu coração invadir todas aquelas terras e ir ganhando cada uma daquelas terras, cada uma daquelas cidades, porque existiam algumas batalhas que ele sabia que ele teria que ter para ele conquistar tudo aquilo que estava no coração dele. E certa vez, em meio a tantas conquistas, Alexandre ele chega num país, e essa é uma história verídica, que era governado apenas por mulheres. Eu não tenho aqui qual que era a região, qual que era a cidade, mas essa cidade, a história diz que ela era governada por mulheres. Ali os homens, eles cuidavam da casa, e as mulheres lutavam no exército. A gente, quando foi para Israel um tempo atrás, bastante tempo atrás, né, a gente se depara com isso, né, as mulheres também no exército, servindo bastante tempo, mas ali nesse lugar, era algo assim, diferente de tudo aquilo que ele tinha enfrentado. E Alexandre, ele chega com o seu exército, pronto para conquistar aquela cidade também, tomar aquele país. E aquelas mulheres recebem Alexandre o Grande, na verdade, com bastante honra e respeito, e oferecem para ele muitos presentes. Elas não vêm ali fechando as fronteiras, ou de repente desafiando e falando, aqui você não vai entrar, pelo contrário, elas abriram as portas e deram presentes para Alexandre. E a líder dessas mulheres disse o seguinte para Alexandre: você é bem-vindo em nosso país, mas eu sugiro que você se retire sem lutar essa batalha e nos deixe em paz. Agora não tinha nada demais na força bélica desse país, dessas mulheres, não existia algo que elas tinham uma arma especial, uma bomba especial, mas simplesmente elas trazem esse alerta para ele: olha, está tudo bem, continua a tua carreira, continua escolhendo as tuas batalhas, mas saiba que essa batalha, se você enfrentar, você vai perder. Agora, quando elas falaram isso, é claro que atiçou a curiosidade de Alexandre. A história diz o seguinte, que ele faz essa pergunta: por que eu faria isso? E daí elas respondem para ele: pense bem, se você lutar contra o nosso exército somente de mulheres e você vencer, os seus inimigos dirão: que valor tem essa vitória? Era um exército de mulheres. Na verdade, o grande guerreiro, Alexandre o Grande, é um covarde. Se você ganhar, esse vai ser o saldo dessa tua batalha. Agora, se porventura nós vencermos essa batalha, você terá sofrido uma humilhação sem precedentes. Os seus adversários dirão: o grande Alexandre foi derrotado por mulheres. Sendo que não tem como você sair vencedor dessa batalha, a melhor coisa a fazer é você se retirar com nossos presentes e honraria. E Alexandre fez o quê? Ele se retirou e disse o seguinte: a única vez que eu fui derrotado foi pela sabedoria dessas mulheres. Uma salva de palmas para as mulheres da Pérsia. Qual lição que a gente pode tirar dessa história?
Ah, eu sabia que eu ia me arrepender de contar essa história. Bem, então, cara, você sabe que eu falei, não vou contar essa história. Mas eu falei, não, todo mundo vai pegar o fio da meada depois, né? Mas a lição que eu entendo aqui dessa história, gente, é que certas lutas é melhor a gente nem entrar. Porque mesmo se a gente ganha algumas batalhas, na verdade a gente perde. E é por isso que a gente precisa ter sabedoria em escolher as nossas batalhas. Porque veja bem, se você entra num embate contra... Quem é casado aqui? Meu Deus, bastante gente. Pensa, homem, você entrando numa luta contra a tua mulher, e você vence. Mas estamos falando de milagre, Paulinho. A gente vence essa luta no argumento. Agora vamos pensar o contrário, né? Vamos pensar o contrário. Você, mulher, você entra numa batalha contra o seu marido, de repente contra os seus filhos. E você vai com toda a força, e você atropela os teus filhos, porque você tem mais argumentos, você tem mais sabedoria, você tem mais experiência de vida. Ou de repente você, em qualquer âmbito, por entender que é mais forte, é mais poderoso, você entra em algumas batalhas que você atropela alguém, que você faz prevalecer a tua força a qualquer custo. Mas essa batalha, no final, ela vai trazer um resultado sempre que não será aquele esperado de, meu Deus, venci, e essa é uma vitória que as pessoas que estão comigo celebrarão. Então, existem muitas batalhas nas nossas vidas que a gente precisa estar muito atento, porque no final, elas não trarão os louros, né, de uma vitória. E é por isso que existem apenas algumas batalhas que o Senhor nos chama a nós travarmos na nossa vida, e principalmente no ano como esse. Porque, em primeiro lugar, as batalhas que Deus não está chamando a gente para lutar, elas vão nos cansar, nos distrair, e em segundo lugar, o resultado pode te surpreender. Existem algumas histórias na Bíblia que falam sobre isso, que falam sobre lutas que foram travadas sem discernimento, sem direção, sem orientação, trazida pelo Senhor, e que trouxeram grandes prejuízos. Eu não quero entrar nessa história, mas se você quiser anotar, o livro de 2 Crônicas, no capítulo 18, conta uma delas, talvez a mais famosa, que é a respeito de um rei chamado Josafá, que ele concorda em se reunir com um outro rei, o rei Acabe, para lutar a luta que era de Israel. Ele não era rei de Israel, ele era rei de Judá, e ele decide se unir àquele outro rei para lutar aquela batalha. E ele enfrenta aquela batalha sem nenhuma direção da parte do Senhor. Pelo contrário, o texto vai contar que ele teve até algumas advertências: não entra nessa luta. Alguns profetas chegaram para ele, para Josafá, e falaram: não entra, isso é furada, o Senhor não está te chamando para você travar essa batalha contra este inimigo, que é um inimigo, mas não é uma luta que Deus está chamando você agora a lutar. Existem outras coisas, outras lutas, outras batalhas mais importantes nesse momento para a tua vida, e essas são as batalhas que você deve lutar. Agora, o que o texto diz? Que Josafá, ele ignora esses conselhos, e ele vai para a luta. Qual é o resultado? O resultado é que houve muita morte, houve muita perda nessa batalha, que foi uma batalha que não foi Deus que chamou aquele homem para ele participar, porque normalmente nós entramos em guerras da mesma forma, erradas, lutas que Deus não está nos chamando para lutar. Agora, por que isso acontece? No caso desse rei, mais uma vez eu digo, a gente não está investigando essa história em detalhes, mas quando você lê,
você vai achar algumas coisas, a gente vai perceber algumas motivações ali que estavam no coração daquele homem, daquele rei, que fez com que ele lutasse algumas batalhas que Deus não estava chamando ele para lutar. Porque todas essas histórias que a Bíblia conta, de batalhas que foram travadas, mas sem o Senhor chamar aqueles homens para entrarem naquele campo de guerra, todas essas denunciam um coração que tinha uma motivação pessoal. Porque todas as batalhas que nós estamos acostumados a falar, aqui mesmo a gente falou sobre as conquistas de Josué no começo deste ano, as conquistas que Deus trouxe para aquele povo, mas que o Senhor trouxe da parte dele uma direção para eles entrarem naquele lugar, e teve êxito, teve conquista. Mas essas outras histórias que muitas vezes nós não gastamos tempo investigando aquilo que aconteceu, por que esses homens não avançaram, por que eles não conquistaram, por que existiu derrota, por que existiu morte, por que existiu perda, é porque esses homens, os textos esclarecem para nós, que foram para essas guerras com a motivação que era deles, era uma conquista pessoal na verdade, não era uma conquista para o reino, não era uma conquista da parte do Senhor para aquela pessoa, para aquela família, mas tinha a ver com algumas carências, tinha a ver com alguns desejos, tinha a ver com alguns sonhos pessoais, tinha a ver com algumas palavras talvez, que aquela pessoa ouviu que ela não conseguiria, e ela teima, e ela vai, e ela luta, e ela enfrenta a qualquer custo, tantas situações, até ela talvez conquistar, mas no final o resultado volta nessa mesma experiência de Alexandre. Para quê? A gente entra num terreno aqui que ele, meu Deus, é gigantesco, né? Porque a gente poderia de repente olhar para a nossa vida hoje e pensar naquilo que realmente a gente está colocando força. Geralmente a gente tem algumas áreas que vêm rápido, né, no nosso coração. Eu coloco força naquilo que eu entendo que é a minha missão de vida, que tem a ver comigo mesmo, com a minha família, com o meu trabalho, essas conquistas que vêm para nós. Agora imagina, a gente estar travando essas lutas, essas batalhas, mas para uma conquista que lá no final das contas tem a ver conosco, e não com uma direção de Deus. Eu dou um exemplo. De repente, Deus, Ele tem te chamado a algumas batalhas que elas fariam parte de um outro campo de batalha. Deus talvez está chamando você, isso é claro que é específico, que é particular, mas para você, talvez fazer algumas entregas na tua vida, que dizem respeito a um chamado. Nós temos aqui uma igreja que nós sabemos que é uma igreja que tem um coração missionário. Amém? Nós temos uma missão em andamento ali na Itália, e todo missionário, ele vive de entregas. Agora imagina um missionário, imagina você com esse coração missionário, que é um coração de viver a sua vida por uma causa, por um reino, e levar esse reino, estender esse reino, você não entrando nessa batalha que diz respeito a algumas entregas que você deveria fazer, porque Deus está chamando você a lutar essas batalhas, que tem a ver mais com você do que com o outro, e você insiste em batalhar a sua própria vida para suas conquistas pessoais, para você trazer algo que não tem como a gente classificar que é errado, mas talvez não é a luta que Deus está chamando você a colocar toda a sua força e coração. Então a Bíblia traz esse presta atenção na vida desses irmãos que servem para nós como exemplo e inspiração, que existem sim algumas batalhas que Deus chama a nossa atenção para nós lutarmos, porque essas têm a ver com uma visão dele e um propósito dele, mas todas as outras que têm a ver com as nossas necessidades e os nossos sonhos particulares, essas batalhas, elas não podem ser enfrentadas se não existir uma direção da parte do Senhor. Eu trouxe aqui para a gente
ter de uma forma talvez um pouco mais clara e ilustrada essa história toda e como discernir tudo isso, algumas batalhas que nós não devemos lutar na nossa vida. E aqui essas eu creio que servem para todos nós. Vamos às guerras que nós não devemos lutar na nossa vida e que nós não deveremos lutar esse ano. E se você quiser anotar, pelo menos o tópico, eu acho que vai servir em algum momento para você. A primeira guerra que nós não devemos lutar é uma guerra contra os nossos pares. Amém? O que seria guerra contra os nossos pares? O que seria pares? Iguais. Mesmo time. A Bíblia fala sobre uma casa dividida, que ela não prospera. A Bíblia fala em Amós, capítulo 3, versículo 3, se não existir acordo, é impossível dois andarem juntos, caminharem. E aqui a gente começa a entrar no caminho estreito, dessa palavra. Deus, em toda a sua palavra, chama a atenção do seu povo, da sua igreja, quanto a essas batalhas que precisam ficar claras, que elas não podem ser enfrentadas, porque Ele não chama para isso. Deus não nos chama a uma luta contra o nosso próprio povo, o nosso próprio exército, a nossa própria casa, a nossa própria família. Aqueles que estão do mesmo lado que você, irmãos, cônjuges, pessoas que Deus tem aproximado à tua vida e que você entende que elas têm o mesmo chamado e entendimento a respeito da vida que você. Segunda guerra que nós não podemos travar, nós não devemos lutar contra não só os pares, mas as pessoas. Mas daí você me quebra, pastor? Se eu não posso lutar contra ninguém, vai sobrar o quê, Porque tem gente que merece uma lutinha, Tem gente que merece uma resistência, tem gente que a gente sabe que tem uma intenção ali de trazer algo para nos atrapalhar, para nos ferir. Mas a Bíblia, em Efésios capítulo 4, 12, diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e o sangue. Quem que é carne e o sangue? Pessoas. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não perca mais tempo com ofensas, com assuntos do passado, com vinganças ou coisas sem importância para os seus objetivos atuais que Deus tem revelado para você, que são os dele. Esqueça essas coisas. Porque, de uma forma prática, se nós ficarmos nutrindo algumas lutas com pessoas, nós ficaremos neste ponto de distração e de perda de energia, de força. Existe uma luta, sim, que a Bíblia nos chama a lutar, que alcança essas pessoas que talvez, ou com certeza, estão se opondo aos planos que Deus tem para nossas vidas. Mas é uma luta no reino espiritual, nunca contra as pessoas. É claro que existem alguns posicionamentos que o próprio Deus também nos mostra
nos traz um discernimento para nós termos com pessoas, mas existe uma luta que é no Espírito, é na oração, e nós somos chamados a este lugar de combate, que é o combate espiritual. Mas quando nós temos isso discernido, que eu não vou lutar contra pessoas, mas eu vou lutar por essas pessoas, e vou liberar uma palavra no Espírito contra essas situações que estão me atingindo, e essas pessoas, elas serão atingidas, não por mim, mas pelo Senhor, pela justiça do Senhor, pela providência do Senhor, e Deus vai reorganizar muitas coisas que estão ao meu redor, mas por uma luta que eu entendi, que ela deve ser travada no reino espiritual, na oração. Olha para frente esse ano, amém? Mantenha a visão focada nas lutas que Deus vai revelar para você lutar, que eu vou falar sobre elas daqui a pouco, porque elas vão valer a pena. Porque quantas batalhas nós temos lutado sem uma razão, quantas discussões sem sentido você venceu nos últimos tempos, quanto tempo você perdeu com esses tipos de luta? Você em alguns momentos provou que estava certo, no caso dos homens a maioria, mas em alguns momentos você entendeu que você estava errado. Agora, com tudo isso, com essas pequenas lutas que tem tanto nos distraído, nós chegamos mais perto do que realmente é importante para nós. Guerras que nós não devemos lutar, a terceira delas, com coisas que roubam o nosso foco e o nosso propósito. O nosso adversário, o inimigo, ele tem diversas formas de nos desviar de nossos objetivos, e a principal delas é essa que eu já tenho falado, a distração. Quantas vezes você se viu em um caminho que parecia fazer tanto sentido aos seus olhos, mas quando você recorreu ao Senhor, Ele te mostrou que não era aquilo. Normalmente, é um caminho lento e gradual que vai nos distanciando da vontade do Senhor. Então, coisas que roubam o nosso foco daquilo que Deus tem para nós e o propósito dEle, são lutas que nós precisamos estar atentos a discernir. Existe um livro do C.S. Lewis, que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Temos na livraria? Não temos. Aguarde. Se você quiser encomendar, é a promoção relâmpago. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Ele diz o seguinte, em um determinado momento: a estrada mais segura para o inferno é a gradativa, é a ladeira suave, o solo macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem placas sinalizadoras. E ele conclui: cuidado com o que te desvia do teu propósito. A gente precisa considerar todas as distrações que hoje estão fazendo parte da nossa vida e que são lutas diárias nossas, pois muitas vezes, pouco a pouco, devagarzinho, como uma ladeira suave, que não cai de uma vez, a gente vai se envolvendo com essas pequenas lutas, com esses pequenos sentimentos, e a hora que a gente percebe, a gente está se distanciando de algo que era tão importante nós entendermos, para nós vivermos da parte do Senhor e nos levar a essas conquistas que Ele está falando para nós.
Eu entro aqui em mais um terreno que é um pouco escorregadio para nós, que são os nossos sentimentos, mas a gente precisa entender que nem todos os nossos sentimentos são verdades, apesar de fazerem muito sentido. Quem aqui tem um sentimento que fez sentido? Todo mundo, né? Se não fizesse sentido, ele não teria sido despertado, mas isso não quer dizer que é verdadeiro. Amém? Todas essas coisas estão consumindo demais a nossa energia, o nosso tempo precioso. E eu anotei aqui, para nós terminarmos, algumas guerras, finalmente, que eu creio que Deus está nos chamando a nós lutarmos esse ano. As batalhas que valem a pena nós lutarmos, são aquelas que têm um valor eterno para nós. É o primeiro filtro que a gente precisa passar, para que esse discernimento, ele possa ser esse cheque, esse visto da parte do Espírito Santo, para nós entendermos aquilo que é para nós lutarmos com toda a nossa força, e aquilo que é para nós deixarmos de lado. E eu abro um parênteses aqui, eu creio que nessa noite, se isso não está acontecendo ainda, você vai receber uma orientação do Espírito Santo para coisas que você simplesmente vai parar de lutar esse ano, que eram lutas erradas. Imagina você ter menos lutas na vida. E vamos falar a verdade, né? Aquilo que mexeu com a maioria de nós, quando nós ficamos sabendo dessa palavra, que seria um ano de fight, era que nós já estávamos lutando tantas lutas, e nós recebemos uma palavra de encorajamento da parte do Senhor, que essas lutas elas continuariam. Agora, o detalhe que não pode fugir de nós, e que eu creio que a gente está chegando num ponto muito importante nessa noite, é que existem muitas lutas que nós estamos lutando que não são mais para nós lutarmos, mas existem apenas algumas, que Deus também nessa noite vai falar para você, que essas são as lutas que Ele está te chamando para você viver e enfrentar, que essas lutas terão de você uma inteireza e por isso uma capacidade maior de êxito, porque existe foco que Deus está trazendo para nós, através desse discernimento. Guerras que nós devemos lutar. Primeira delas, anota, contra o pecado. Pausa dramática. Eu não sei se você já ouviu falar do pecado, mas ainda que nós não sejamos mais escravos do pecado, ele continua habitando em nós e quer exercer o seu domínio. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos dizendo assim, que a sua carne não habitava, na sua carne dele, do apóstolo Paulo, não habitava bem nenhum, pois ele sabia que ali era uma habitação de pecado. O texto está em Romanos capítulo 7, versículo 18 para frente. Nessa batalha, nosso inimigo não está longe, ele está muito perto, está dentro de nós, na nossa carne. O seu pecado é a maior batalha que existe na sua vida. E na maioria do seu tempo, você nem percebe isso, porque está preocupado com algumas coisas que estão acontecendo no seu redor, que são lutas que Deus nem está te chamando para você travar. Mas essa luta, ela é importante por quê? Porque o pecado, ele nos leva à morte eterna. Ah, mas essa é uma palavra um pouco dura para os dias de hoje. Porque
quando a gente fala de vida eterna, de pecado, de morte e de inferno. Falando em inferno, a Bíblia fala que é muito quente lá. E se você tem ficado assustado com os 40 graus de Floripa, eu acho que era bom se preocupar. E essa não é uma luta legítima, então? Eu acho que existe alguns requintes de crueldade, né, no inferno. Você pensa, lá vai ser 500 graus, né? Eu entrei e morri. Não vai morrer, né? Vai ser um negócio assim de ficar suando o dia inteiro. É aquele negócio coçando. Pensa no teu pior dia de calor. Quebrou o ventilador. Você ficou com uma assadura na virilha. Algumas lutas, a Bíblia fala que são essas as importantes, porque essas lutas mostram para nós um destino que é eterno. A maioria dos conflitos que encontramos na vida, na verdade, eles não são provocados por outros, mas por nós mesmos, pelo nosso egoísmo, pelas nossas coisas, e é isso que Tiago fala em Tiago 4:1, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de nós. Isso é guerra, isso é luta, essa é uma luta que Deus está nos chamando a enfrentar esse ano, amém? Isso é conquista. Você olhar para você mesmo e através desse discernimento que vai mostrar para você o que é pecado e o que é santo. Você vai poder olhar para essas coisas. Eu estou falando você, mas eu estou falando para mim, estou falando para nós. Nós poderemos olhar para todas essas coisas que a Bíblia traz o nome correto, e aquelas que são pecados, essas são, ou essa é para nós esse ano a nossa principal luta, para nós conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Deus não está trazendo para nós uma palavra de motivação, não é uma palavra coach, não é Pablo Marçal, mas é uma palavra que Deus está trazendo com muita seriedade para nós. Existe uma luta, e essa precisa estar no nosso coração, porque nós vamos lutar esse ano contra aquilo que a Bíblia fala que é pecado, aquilo que não é santo. Em segundo lugar, uma outra luta que Deus está nos chamando a lutar esse ano, uma luta em prol do nosso crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 13 a 15, diz assim: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo é o seu caráter, é quem Ele é. Versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, pelas emoções, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Jesus. Essa é a nossa segunda luta do ano. Eu estou falando de 3 lutas principais, que essa sim, a Bíblia já mostra para nós com um discernimento altíssimo, que essas são as nossas principais lutas, e nós vamos olhar para elas esse ano. Nós vamos lutar contra o pecado, e nós vamos lutar pelo nosso crescimento. Não é à toa que nós estamos nesse começo de ano
estudando a respeito de crescimento, 40 dias de crescimento, cada dia uma bomba. Outro dia a gente ouviu sobre hipersensibilidade. Quem aqui tem se encontrado assim em alguns momentos, hipersensível, difícil até falar alguma coisa, porque aquilo traz um mal-estar ou um mal entendimento. Nós ouvimos também sobre o perdão, tantas coisas que fazem parte de um processo de crescimento. Deus, quando Ele está nos chamando para a guerra, entenda que essa é uma guerra que Ele está fazendo queimar no teu coração, de crescimento. Deus está nos chamando a crescimento, a um crescimento. No final do ano passado, Deus já estava falando isso conosco. Nós participamos de algumas reuniões onde a gente ouviu o Senhor ministrando dessa forma, que Deus nos levaria a esse lugar de crescimento este ano, cada um no seu passo. Nem todos estaremos ou estamos no mesmo relacionamento com o Senhor, pelas nossas experiências, pelo nosso tempo de exposição à presença do Senhor, à palavra de Deus, mas todos nós estamos sendo chamados esse ano para essa batalha, que é uma batalha de subir pelo menos um degrau na nossa vida espiritual, e não tem como nós fazermos isso se nós não lutarmos. E pasme você, devocional não é difícil só para você. Talvez você fique pensando, devocional é lindo, né? E às vezes a gente ouve alguém repartindo uma palavra no Instagram, enfim, nos devocionais, ali, Sabó, Devocional Brasil, né? Alguém ali sempre falando alguma coisa, fala, meu Deus, essa pessoa lê a Bíblia, né? E eu acho que ela lê todo dia. Mas a minha rotina não dá, não funciona, não gosto de ficar lendo, né? Prefiro o celular, prefiro assistir um filme. Vou assistir The Chosen, porque daí eu não preciso mais ler a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento. Mas você entende que Deus está te chamando para crescimento? E crescimento, quando nós entendemos qual é a luta certa, a gente tem duas opções só: eu entro ou eu não entro. Isso está ficando absolutamente claro para nós como igreja, e o Espírito Santo está falando isso com você, eu tenho certeza, de uma forma muito clara, e eu estou falando isso hoje para você, mas claro que isso é impossível. Crescimento. Então nós precisamos entrar nessa guerra contra a nossa carne também, amém? O que você faz para o teu crescimento espiritual? Você lê, você jejua, você ora? Ou você lê um pouquinho, ou você quase jejua e você fala com Deus o dia inteiro? Porque tem algumas coisas que a gente também usa para tentar fazer com que aquilo fique mais fácil para a gente, né? Eu falo com Deus o dia inteiro. Mas a gente sabe o que é falar com Deus o dia inteiro e o que é a gente entrar na presença do Senhor. E para isso é uma luta. Não podemos ignorar essa luta esse ano. A conquista que Deus tem para você, o lugar que Ele quer te levar esse ano, passará por luta sim, mas eu creio que essas são as nossas três principais: lutar contra o pecado, lutar pelo nosso crescimento espiritual, e por último, nós lutarmos pelas palavras que Deus já liberou para nós. Hebreus capítulo 4, versículo 1 a 3, nós encontramos o povo de Deus em descrença por causa da guerra que estava ali acontecendo, e o texto diz o seguinte: visto que nos foi deixada uma promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado. Versículo 2, pois as boas obras foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Versículo 3, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Quem aqui tem uma palavra da parte do Senhor?
Você tem uma palavra de Deus para a tua vida? Quantos de nós temos tantas palavras de Deus, que Deus falou pessoalmente para você? Deus soprou nos teus ouvidos, ou usou alguém para trazer algo da parte dele para você, que existe algo maravilhoso para acontecer na tua vida. E nós, durante esse ano e hoje, nós vamos entrar nessa luta, pelas palavras que Deus já liberou para cada um de nós, amém? Quantas lutas que a gente vai deixar para lá, quantas lutas que nós vamos deixar de entrar pelas nossas próprias coisas, as nossas próprias motivações, a nossa própria justiça, as nossas próprias conquistas pessoais, as coisas que têm a ver com os nossos sonhos, com a gente mesmo. Eu deixo essas lutas para você discernir. Não tenho como eu falar coisas específicas para você, mas o Espírito Santo tem. Abra o teu coração para você ouvir da parte do Senhor a partir de hoje, mas eu creio que amanhã isso vai acontecer de uma forma que você não espera, que simplesmente o Espírito Santo vai chegar para você e vai falar: essa luta, essa coisa que está acontecendo, desiste, não entra mais nisso, não responde dessa forma, não entra nesse embate, libera perdão, libera teu coração. Eu sei que Deus vai tratar com você algumas lutas de forma específica, e apenas eu peço isso para vocês: abram os seus corações para ouvirem essa instrução de discernimento da parte do Senhor, porque isso vai ser uma bomba que vai estourar dentro da sua casa, uma bomba positiva contra o inferno, coisas que talvez estavam segurando esses lugares que Deus tem para você, tem mais a ver com as lutas erradas do que com as lutas que Deus está mostrando para nós na sua palavra, que essas são as que a gente precisa focar na nossa vida, lutar contra o pecado, lutarmos pelo nosso crescimento, a nossa maturidade e a nossa semelhança com Jesus. A minha resposta ser a resposta de Jesus, o meu coração ser a resposta de Jesus, o coração de Jesus, a minha mente pensar como Jesus, e todas as palavras que eu creio que Deus já revelou, que são para mim, para minha casa, eu também vou entrar nessa luta. Eu não aceito mais que essas coisas que eu sei que são de Deus para mim, elas continuem ficando à margem do caminho que hoje eu estou trilhando, porque esse lugar eu vou percorrer. Se existe uma palavra de Deus para você de bênção, de prosperidade, e se foi o Senhor que trouxe, você vai entrar nessa palavra, porque você vai lutar por ela. Você vai falar: Deus, o que eu preciso fazer para que essa palavra este ano se cumpra na minha vida? Existe algo que o Senhor está movendo, o Senhor está fazendo, aleluia, mas Deus, o que eu preciso entender com isso? Eu chamo a existência cada uma das palavras que o Senhor trouxe sobre a minha vida, o ministério que o Senhor trouxe para mim, o meu chamado, o meu lugar diante da Tua presença para Te servir, todas as coisas que o Senhor já trouxe ao meu coração e revelou da Tua parte, eu chamo a existência, e esse ano essas coisas irão se cumprir na minha vida. A palavra que o Senhor trouxe sobre a minha família, a palavra que o Senhor trouxe sobre o meu casamento, a palavra que o Senhor trouxe sobre os meus filhos, esse ano ela vai se cumprir, porque eu chamo essas palavras à existência, porque tem um Deus que disse, e essas palavras se cumprirão, porque eu também entendo o meu lugar de colaborar com essas palavras e ocupar o meu lugar em meio a esse mundo espiritual que eu faço parte e tenho entendimento que são essas as minhas lutas. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar sobre isso. Senhor, nós queremos, Pai, nessa noite, fazer algumas entregas diante da Tua presença, Pai. Nós queremos, Deus, começar entregando
tantas lutas que hoje nós temos participado, tantas coisas que dizem respeito a essas lutas entre nós, essas lutas, Pai, que tem a ver mais conosco, Pai, com a nossa natureza, com as nossas coisas, Pai, talvez coisas que nós entendemos errados, que era para nós estarmos, para nós enfrentarmos, lutarmos, mas Senhor, nós te pedimos nessa noite, Pai, uma capacidade dos céus que foi prometida a nós, de discernir essas coisas, para nós abandonarmos algumas lutas, Senhor, porque nós queremos apenas viver, Pai, no lugar que o Senhor tem nos chamado a viver, seja em luta e seja em paz. Pai, nós te pedimos, nos orienta, Senhor, de uma forma específica. Queria pedir para você colocar a mão no teu coração nessa hora. Diz isso ao Senhor: Deus, me orienta, Senhor, quais lutas eu preciso abandonar na minha vida, Senhor. Quais lutas eu preciso deixar contigo, Senhor. Pai, quais coisas que eu ainda controlo, quais coisas que eu ainda luto, Senhor, que essas coisas, Pai, o Senhor tem me pedido, Deus, para deixar na Tua presença, que o Senhor vai lutar por mim. Pergunta isso para o Senhor, pede para Ele mexer com essas coisas e você ter a capacidade de entender e fazer essas decisões de coisas que você vai precisar deixar simplesmente de fazer. Mas Senhor, nós te pedimos agora também, Pai, por essas 3 lutas, que eu creio que o Senhor tem nos chamado a atenção, para nós focarmos, Senhor, neste ano, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos entrar, Deus, nessa luta, Senhor, nós queremos entrar nessa luta contra a nossa carne, nós queremos entrar nessa luta contra o pecado, Pai, esse pecado que muitas vezes desafiou Paulo, Senhor, Pai, os discípulos, os apóstolos, que eles colocaram isso em palavras, Pai, que tantas coisas estavam ali dentro e eles lutavam contra essas coisas, mas eles lutaram este bom combate até o fim. Nós queremos, Deus, entender e entrar nessas lutas, Senhor. Pai, nós queremos entrar numa empreitada, Senhor, de um exército poderoso, Pai, contra a nossa própria carne, desejos, vontades, Senhor. Pai, nós também queremos entrar neste lugar de crescimento, Senhor. Eu acho que é importante você dizer isso ao Senhor nessa noite. Diz: Senhor, sim, eu quero crescer, Deus, espiritualmente, mas eu entendo que eu vou precisar lutar, Senhor. Não tem como, Deus, dentro de um exército, Pai, Senhor, eu caminhar de uma forma, Deus, sem obedecer, Pai, essa palavra. Pai, ouve, Senhor, ouve nessa noite que nós queremos crescer em estatura, Pai, em estatura espiritual. Nós queremos crescer, Pai, em caráter, Senhor. Nós queremos, Pai, ser mais parecidos ao final deste ano contigo, Senhor. E nós estamos falando que vamos entrar nessa luta. Nós vamos entrar nessa luta, Senhor, de subjugarmos a nossa carne, de nós buscarmos a Tua vontade, de nós buscarmos, Pai, a Tua palavra. E Deus, nós também queremos entrar nessa luta nessa noite por algumas palavras que nós temos deixado de lado, que nós paramos de lutar e batalhar por elas, mas nessa noite, mais uma vez, nós dizemos sim a toda a palavra Tua que foi trazida a nós e às nossas casas. Nós chamamos a existência neste lugar ministérios, nós chamamos neste lugar, Pai, a Tua palavra, Deus, de novas igrejas, de novos ministros, de novos pastores, Senhor, Pai, de novas missões. Pai, nós chamamos a existência as palavras Tuas de prosperidade que estão neste lugar, Pai, de prosperidade financeira, Senhor. Nós chamamos a existência neste lugar a palavra Tua que foi trazida para nós, de paz nas nossas casas, Pai, de uma casa, Deus, que é luz, de uma casa que é como um luzeiro que é colocado num lugar alto, Senhor, que tem a Tua luz que alcança,
palavras, Deus, que foram repartidas a tantos aqui como faróis, Senhor, Pai, em meio a uma multidão, em meio a uma cidade, Deus, nós chamamos essas palavras e nós dizemos nessa noite, diante do mundo espiritual, diante dos nossos irmãos, que nós vamos lutar por essas palavras, para que cada uma delas se cumpra e que sejam a nossa realidade. Nós, em nome de Jesus, nós empenhamos a nossa palavra, nós empenhamos a nossa energia, nós empenhamos a nossa vida para entrar nas tuas lutas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, 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 nós nos posicionamos nessa noite. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Diz isso nessa noite ao mundo espiritual. Assim que eu luto minhas guerras, diante da presença do Senhor. assim que eu luto minhas guerras, Com o discernimento do Senhor eu luto nessa hora. assim que eu luto minhas guerras, Entendendo quais são as guerras. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite para esclarecer esse assunto com você. Para esclarecer esse assunto conosco. Amém? Existem lutas que nós precisamos deixar. E algumas outras que definitivamente nós precisamos travar. E esse é o ano. Esse é o ano dessas escolhas. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Seja uma semana de bênção, uma semana de vitória e uma semana de muita intimidade com o Espírito Santo. Para você perceber muitas coisas. E serão decisões importantíssimas que você vai tomar em nome de Jesus. Amém. Assim que eu luto